O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, de uma família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos, o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Amém. Muitas vezes nós buscamos o refúgio na oração, buscamos o refúgio na igreja, procurando termos e encontrarmos a paz, encontrarmos forças. Na realidade, às vezes nós queremos tranquilidade na nossa vida, queremos uma vida tranquila, e na igreja pensamos em encontrar essa tranquilidade, essa paz, essa proteção de Deus. Não é que nós não encontramos, nós encontramos também essa paz, essa proteção de Deus. Mas o Evangelho de hoje nos pode deixar meio assustados, meio questionando, porque ele diz que veio trazer a paz. Ele que disse várias vezes que deseja a paz para nós. Ele veio, aliás, disse que veio trazer o fogo sobre nós. E nós temos o Senhor como príncipe da paz, mas ele diz que vem trazer o fogo. E não só diz que vem trazer o fogo, ele diz que já desejava que esse fogo tivesse aceso, que vai ter divisões, que numa família, a família que é preciosa aos olhos de Deus, terá também as suas, a divisão dentro da família. Isso por quê? Porque aqueles que acreditam, que aceitam em Cristo, que aceitam Jesus Cristo como Senhor, vão ser negados, vão ser olhados mal pelos outros que não aceitam. E a fé em Jesus Cristo é algo pessoal. A família deve educar a criança na fé, deve educar os seus filhos na fé. Mas se eles não encontram Jesus Cristo na sua vida, essa educação pode vir a se perder. Se eles não aceitam esta fé na sua vida, poderá se perder. Às vezes famílias que têm filhos que têm a mesma educação, um se torna uma pessoa boa e a outra acaba se desvirtuando. Tiveram a mesma educação, tiveram o mesmo carinho, tiveram os mesmos pais, mas nem sempre as escolhas deles são escolhas boas. E o Senhor está dizendo que nós somos chamados a escolher a Ele na nossa vida.
Somos chamados a escolhê-lo, mas não só quando tudo está bom. Escolhê-lo verdadeiramente na nossa vida, sermos pessoas de fé, caminharmos para Ele, trilharmos um caminho que nos conduz a Ele, a salvação que Ele nos dá. Jesus é aquele que não nos promete riquezas, não nos promete uma vida boa. Ele nos promete que Ele estará caminhando conosco por toda a nossa vida. Será fiel para conosco à medida em que nós seremos fiéis com Ele. E é isso que deve nos sustentar. A perseguição, as desavenças surgirão, principalmente até dentro da família. E nós devemos confiar em Deus. Devemos saber caminhar com Deus. Devemos saber suportar tudo por amor a Deus. E saber também nós darmos o nosso exemplo. Darmos o nosso exemplo de fé. O que falta hoje para as crianças, e hoje nós temos várias crianças aqui que estão fazendo parte do nosso apostolado, o que falta para elas são pessoas de valores como referência. Elas não têm referências neste mundo. As referências que o mundo dá a elas são pessoas de má índole. São pessoas que desvirtuam as crianças para um caminho errado, para um caminho que não leva a Deus. E por isso que nós que temos fé, devemos saber educar os filhos, mas saber suportar as dificuldades, suportar cada momento em que eles passam na sua vida, da adolescência, da juventude, para ajudá-los a encontrar com Cristo. Mostrar que existe valores e mostrar que se vale a pena sofrer por amor a Cristo. Vale a pena sofrer. Vale a pena sermos fiéis, termos ideais cristãos. Vale a pena vivermos como cristãos. E o que falta para as crianças é isso. Hoje o que se exalta é uma vida de alegria, é uma vida de festa, é uma vida onde eu devo curtir a minha vida, devo aproveitar a minha vida. Infelizmente existem pais, existem mães que querem isso, que querem simplesmente viver as suas vidas, que querem simplesmente aproveitar a sua vida, mas não querem a responsabilidade que a vida nos traz, não querem ser pessoas responsáveis. E tem famílias, falei dos pais que às vezes não educam os filhos, que às vezes não dão exemplo aos filhos. Mas existem também famílias em que os filhos estão buscando a Deus, estão procurando a Deus. E os pais às vezes são de empecilho, não querem que o filho fique na igreja, que o filho fique rezando, que se encontre com Deus. Ficam mais preocupados quando o filho vem à igreja do que quando o filho vai para uma balada. Por quê? Porque os pais não criaram raízes. O ideal deles é viver, aproveitar a vida. Só que a vida não termina aqui. A nossa vida, ela não acaba aqui. Deus não nos criou para esta vida. Nos criou para uma vida melhor. E se nós não sabemos sofrer por essa vida, para adquirirmos essa vida,
nós a perdemos. Se nós vivemos somente de festas, vivemos somente nessa vida como se nada existisse, nós, depois dessa vida, nós perderemos. Perderemos a nossa vida. Por isso devemos acordar, devemos também saber suportar, ser profetas na nossa vida, porque o profeta não é só aquele que sabe ver o futuro. O profeta é aquele que sabe ver e enxergar o presente, enxergar os perigos que estão no presente e saber dizer o que é certo e o que é errado, saber entender o que está certo e o que está errado. Jeremias, ele que estava no momento difícil do povo de Israel, a cidade tinha sido sitiada e ele profetizou ao povo, falou: é melhor que nós nos entreguemos, nos rendamos, porque nos rendendo nós teremos uma paz com dignidade. Se nós não nos rendemos, nós vamos perecer, vamos morrer. E eles, o que fizeram? Pegaram Jeremias, o profeta, que estava falando em nome de Deus, que estava falando seguro de que Deus estava querendo que ele se rendesse, e de fato era o que Deus queria. Mas o orgulho, a prepotência, o desejo de querer ser mais forte do que o inimigo, fez com que pegassem esse profeta e jogassem ele numa cisterna. Lá o jogaram, colocaram, desceram com uma corda, tiraram a corda e lá só tinha lama. E o profeta foi destinado a morrer de fome nessa cisterna, sem água, sem alimento, sem nada. Mas existiu um homem, um servo do rei, que não era do povo de Israel, era servo, que foi lá interceder por ele. Aqueles que têm a coragem de profetizar em nome do Senhor, o Senhor enviará sempre alguém para interceder por ele, para ajudá-lo. Deus não abandona os seus escolhidos, mas devemos aprender a saber sofrer pela fé, fazer o que é certo. Jeremias sabia que o certo era que eles se entregassem, e ele correu o risco de ser morto, mas não colocaram ele nem na prisão, colocaram ele numa cisterna. Para ele nem a prisão foi digna dele. Queriam próprio que ele sumisse da frente de todos. E é assim que é tratado os profetas. É assim que foi tratado os profetas. Nós não devemos ser jogados numa cisterna. Não devemos fazer tantos sacrifícios, mas devemos fazer as nossas escolhas. E a nossa escolha tem que ser essa escolha que nos leva ao Senhor Deus, que nos ajuda a caminhar com Ele. E devemos saber sofrer pelas nossas escolhas. Então, se um amigo, ele não quer ser mais meu amigo porque eu sou cristão, porque eu tenho convicções, porque eu sou contra o aborto, então que ele não seja mais meu amigo, porque um amigo assim não é um amigo. Um amigo deveria respeitar o outro, mas eu próprio, porque sou amigo dele, devo também levá-lo à fé em Jesus Cristo. Devo levá-lo à verdade, não à mentira.
E o Senhor nos convida a sermos profetas, nos convida a falarmos a verdade que é Cristo, abrirmos os olhos das pessoas que estão vivendo na escuridão, que estão vivendo na ilusão, que estão vivendo na mentira. Mas para isso, nós devemos também lutar contra nós mesmos, contra a nossa preguiça, contra a nossa presunção, contra a nossa vontade de querer ficar sempre cômodo. Temos que lutar muitas vezes contra nós mesmos. Às vezes a guerra que travamos, ela inicia dentro de nós. Porque quantas vezes nós deixamos de participar da missa por preguiça? Quantas vezes nós deixamos de participar da missa porque chegou um vizinho no domingo sem avisar? Então deixamos Deus para acolher esse amigo, esse parente que nos veio visitar. Mas onde está a nossa fé? Facilmente deixamos a fé de lado, facilmente abandonamos as coisas de lado. Por quê? Porque nós não sabemos sofrer, não sabemos ter reação contra aquilo que nos impede de crescer. E o Senhor vem dizer que esse fogo deve nos acordar. Devemos pensar, queremos ser cristão, então devo viver como cristão. Sou chamado a viver como cristão. E não simplesmente cumprir preceitos. Mas sou chamado a ser profeta. Sou chamado a manifestar a fé. Sou chamado a testemunhar a minha fé diante das pessoas. Sou chamado a viver a minha fé onde quer que eu esteja. E não vivermos escondidos, com vergonha, porque sou cristão. Então, irmãos, o Deus quer nos dar essa paz, quer nos dar essa felicidade. Ele quer nos dar uma vida melhor, mas para isso precisamos seguir o nosso caminho. E o caminho qual que é? Aquele caminho de Cristo. Jesus passou por toda a Via Crucis e foi parar na cruz, e só depois ele dar o último suspiro que Deus fez justiça para com ele. Nós devemos trilhar esse caminho. E quando as coisas estiverem difíceis, quando as coisas estiverem nos sufocando, quando tivermos com a sensação de que não vamos conseguir, devemos olhar a Cristo, fixar o nosso olhar nele e caminhar, seguir em frente. O Senhor nos convida a isso, seguirmos a Cristo, custe o que custar. E para isso é que nós somos chamados, seguir a Cristo. Devemos parar de olhar tantas coisas que nos levam a nada, que nos levam a ser pessoas a viver como pagãos. Devemos olhar mais a Cristo e seguir, porque assim nós teremos uma vida plena. Este dia que nós comemoramos também, o Dia dos Pais, os pais deveriam olhar mais a Cristo e assumir na sua vida esta paternidade que Deus deu a eles. Muitas vezes estamos atrás de dar um conforto aos filhos, de darmos algo aos filhos. Lutamos para ter um conforto, uma melhoria na casa, tantas coisas. E com isso acabamos vivendo para trabalhar, para ganhar dinheiro, para poder ter um conforto a mais. Só que os filhos precisam da presença
paterna dentro de casa. Precisam de um pai dentro de casa. Precisam da segurança que o pai dá dentro de casa. Precisam da figura paterna dentro de casa, da figura do homem dentro de casa. Porque estas, as figuras que os filhos precisam crescer sabendo que eles têm uma mãe materna, uma mãe forte, que também protege, que dá aquilo que elas precisam, e tem um pai que o sustenta, que o protege. Que o Senhor nos ajude a entendermos cada papel na nossa vida, o que devemos fazer na nossa vida, dentro de casa, fora de casa, mas que nós possamos entender, compreender e saber viver, ser testemunha desse Evangelho, para que a nossa sociedade comece a mudar, para que essas crianças comecem a ver também bons testemunhos iniciando dentro de casa. Que o Senhor nos ajude e que nós possamos de fato realizar a nossa vida, a nossa vocação de pai, de mãe, de filhos e principalmente de cristãos.